Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Quero falar que eu estou super feliz, tá, de estar aqui com vocês, transmitindo esse conteúdo bacana. É um conteúdo de alta relevância. Eu acho que quando nós conseguimos nos entender melhor, né, nós vamos transmitir esse entendimento para o nosso cliente, para a nossa pessoa, para o cônjuge, enfim, né? Nós vamos ter, os olhos vão ser luz e transmitir luz, tá? Eu quero desde já agradecer a todos, é o segundo dia de aula, eu tive um feedback maravilhoso pela manhã de algumas pessoas, e isso aí que nos motiva a sempre estar fazendo mais, estar buscando mais conhecimento, e nós vamos amanhã ter uma dinâmica, tudo bem? E eu quero muito que vocês perguntem muito, participem, tá bom? O intuito é esse e vai ser muito bacana. E nós vamos aqui firmar um compromisso, tá? O que acontece? Esse tipo de conteúdo é um conteúdo para ser praticável, né? Uma vez que o sucesso é totalmente treinável. Nós não vamos adquirir um músculo do dia para a noite, né? Nós temos aí, eu já estou nesse cumprimento, já dando introdução no curso, né? Eu quero que vocês se comprometam comigo, tá? De aplicar essas técnicas por pelo menos 21 dias, né? Para a turma que é da saúde, sabe muito bem que tarefas fáceis, igual tirar o açúcar do café, acordar mais cedo, durante 7 dias você já consegue fazer. Alguns outros tipos de exercícios, né, nós vamos precisar desenvolver até 21 dias, para que o cérebro entenda, falando, isso aqui é bacana, vou colocar ele aqui no, no, na minha dinâmica de trabalho, e vai entender que é legal e vai deixar aí já gravado, e você vai ser muito assertivo. Fazendo um resumão da aula de ontem, tá? O que acontece? Ontem nós falamos sobre desbloqueios, né? Como descobrir a origem do desbloqueio. Eu tenho certeza que nas suas anotações vocês devem ter descoberto, né? Deve ter, a gente, quando fazemos isso de forma ao vivo, a gente sempre escolhe alguém para praticar a regressão, né? Não é nada hipnótico, mas a regressão, nós vamos buscar a fundo onde que foi que aconteceu esse bloqueio, para que a gente possa fazer essa substituição de drives, e nessa substituição nós vamos destravar, e eu sei que vocês são foguetes, e alguns foguetes aí estão amarrados na base, tá? E a intenção do curso, do método, né, que é destravando gigantes em exponencial, é justamente isso. Hoje eu tive a oportunidade, por exemplo, de conversar com a Flávia e falar, olha, nós vamos treinar, vamos fazer, pegando e fazendo, ação, ação, ação. Nós não vamos nem falar que vamos tentar, não existe tentar, é fazer, ok? Então, nós vimos sobre as questões da origem do desbloqueio, nós conhecemos o que é os drives, é importante que quem ainda não fez, faça a dinâmica da escada, veja onde você está na escada e onde a maioria dos seus clientes que está na escada, tá? Para que você saiba para onde que você vai puxar ele. Seu cliente é o quê? É um reclamão? É um justificador? Tá? Ele tem um perfil qualitativo, quantitativo, vamos puxar esse nível de consciência dele. E também é importante que vocês saibam, dentro da uma escala de consciência, onde que você está. Nós também falamos eu vou aceitar aqui, gente, desculpa, perdi, mas enfim, bem-vindo, tá aí vamos junto. E outra coisa, antes que eu me esqueça, eu quero deixar um parabéns para Samira, tá? Samira está fazendo aniversário hoje, por um motivo de força maior e super compreensível, ela não está aqui agora, mas está assistindo, e eu quero deixar um grande abraço para ela, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem um potencial enorme, com certeza depois do curso ela vai entender esse potencial dela e vai vir na voadora agora, tá? Então tá aí meu parabéns, que Deus te abençoe sempre. Retornando, nós vamos agora falar sobre frequência e entender que você consegue vender, né? Lógico que temos que ser intencionais, mas que nós temos que vender sem falar que estamos vendendo, tá? E vamos criar essa fidelidade com o cliente, ok? Eu vou agora compartilhar a tela, vamos ver onde que nós paramos aqui.
Então, vamos lá. A tela está aparecendo para todo mundo aí, pessoal? Ok, então vamos lá. Alguns exemplos que você não vende o produto, somente o produto, você vende muito além do produto, como eu conversei há pouco com alguns, né? Se você tivesse uma loja que vendesse iPhone, o iPhone por si só se vende. Mas se você tem um potencial além do produto que se vende, tá? O que é que vai acontecer com o seu potencial? Você não vai vender só o iPhone, você vai vender a capinha, você vai vender várias capinhas, uma película, um carregador, um cabo. Então você vai vender mais, né? Então vende a mais. Eu também contei antes de entrar ao vivo que teve um momento lá da minha vida, da faculdade, que eu resolvi vender geladinho na faculdade, né? E fiz isso de um coração tão aberto, com a vontade tão grande, que era gostoso, eu gosto de vender. Né? E eu não vendia o geladinho que refresca, o geladinho que tinha um sabor de Nutella, porque isso por si só se vende. O que que eu vendia? Né? Eu chegava para o pessoal, percebia que muitos estavam estressados, né, com alguns trabalhos da faculdade, estavam estressados com projetos, que eram arquitetos e engenheiros. Então, eu chegava, pessoal, estou trazendo hoje um sabor especial. Que sabor é esse? É o sabor que desestressa e faz projeto. Eu também tenho outro sabor aqui que fica a pessoa, quando prova, fica 10% mais bonito. Então, o que é que acontece? Naquele momento, a pessoa não era só para se fartar ou para degustar uma coisa legal. Aquele momento era um momento para ele ficar feliz. Eu trazia o meu geladinho, não tinha só Nutella, né? Ele tinha ânimo, ele tinha motivação para poder ter aquele geladinho, posteriormente vir rasgando, né? Então, assim, são essas marcas, né? Hoje, por exemplo, a Coca-Cola é sinônimo de família feliz, a gente sabe que faz um mal danado, né? Bruna pode falar aí que é da área da saúde. Mas qual a imagem que você tem de criança? A Coca-Cola tem uma imagem tão forte de marca que às vezes a pessoa fala assim: vou ali comprar uma Coca e volta com uma Fanta. Então a Coca é tão forte que ela tomou o lugar da palavra refrigerante. Isso que ocorre com essas marcas. Como eu falei com a minha, né? Eu proporciono sensações em forma de projetos. Os meus projetos não são os mais caros, não têm os melhores materiais resistentes no mercado, mas são projetos que causam sensações, porque dentro da minha fala com os clientes, eu procuro resgatar memórias afetivas, eu procuro resgatar aquele sonho que está lá embaixo, que a pessoa nem acha que é capaz. Né? Então, quando há esse resgate, né, a pessoa fica sempre feliz de ver que deu certo, que ela conseguiu, que é possível. Então, eu sempre resgato. Pessoal, agora esse aqui é forte, tá? Prepara aqui, ó. Nós tínhamos falado que a técnica do superpoder é aquela técnica que você escuta, pergunta, escuta de novo, e aí você entra em persuasão, tá? Para mim, não tem um homem que viveu sobre essa terra que sabia perguntar e escutar como Jesus, tá? Eu separei essa história aqui da Maria Madalena, tá? Eu acho que todos conhecem, né? Nem se for de ouvir falar, as pessoas conhecem. Essa história, eu vou entrar rapidinho aqui na palavra da Bíblia, né? Mas a história de falar que Maria Madalena era prostituta não tem nada a ver com a prostituta que a gente conhece hoje. Né? Isso aí quem inventou foi um padre luterano em 1600 da igreja, porque as mulheres começaram a descobrir pela Bíblia que Maria Madalena foi como se fosse um discípulo apóstolo de Jesus, né? Então, a Siri está querendo participar aqui. O apóstolo de Jesus, né? Então, as mulheres também queriam sobressair, também estar próximo, né? E o padre achava que não, porque quem contribuía para a Igreja Católica naquela época eram os homens. Né? Enfim, é só conhecimento, né? E tal. Mas, enfim, o que que acontece? Nessa passagem de Maria Madalena, a região que aconteceu essa passagem, tinha uma lei, né, que chamava Lei de Moisés. E essa lei era muito rígida. Ninguém queria ir contra a lei de Moisés. E quando essa, segundo eles, pecadora, que naquela época a mulher não podia fazer quase nada, né? Foi lá, nós vamos apedrejar. Mas aí algumas pessoas chegaram e falaram assim, vamos levar lá em Jesus, que é o seguinte,
Se ele falar que não é para apedrejar, né, ele vai estar indo contra a lei de Moisés, contra a lei de Deus, está acima dele. Né? E aí, se acontecer isso, nós vamos apedrejar ele. Vamos lá ver o que vai acontecer. O que é que Jesus fez naquele momento, que é a técnica do superpoder que eu quero passar para vocês. Anota esse código aí, é pesado, hein? É paulada. Jesus, com aquela multidão, ele poderia falar assim: afasta-se de mim, eu sou filho de Deus, eu posso tudo, sai daqui. No entanto, o que ele fez? Né? O que ele fez foi o seguinte: ele falou, escutou, depois só não falou, ela é assim, ela fez isso, nós vamos apedrejar, e nós estamos regidos pela lei de Moisés, e aí, o que, que você vai falar? Aí Jesus, no lugar de ir de confronto, voltou à pergunta, assim como nós vimos no slide, ouvir, perguntar, ouvir de novo e persuadir. E aquela clássica pergunta que eu sei que todo mundo aqui conhece, atire a primeira pedra aquele que não tem pecados. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, se escutou até os grilos, né? Então, é essa parte do negócio, né, essa parte da venda, que nós precisamos compreender. Muitas vezes nós chegamos lá, vou dar um exemplo agora da minha área, os arquitetos, nós chegamos lá e falamos assim, nossa, olha, eu sei fazer projetos lindos, nossa, o detalhamento do meu projeto, e aí o cliente vai ficar escutando, escutando, e aí você vai perceber que ele não sabe o que é detalhamento, ele fica com medo de fazer um projeto com você, que ele vai ficar com medo de gastar, e aí naquele momento, o que ocorre? Você fica sem entender por que perdeu a venda. Tá? Agora, se você fala mais sobre o seu sonho para mim, o que você quer construir? Qual é o seu desejo? Né? Qual a sua finalidade? Você está pronto para chegar a que nível de investimento? Aí o cliente vai falar, e você pode falar com ela, ó, acho que isso não dá certo. Aí você fala, Sal, você é louco, você vai falar isso com o cliente? É nesse momento que o cliente vai perceber que você é um baita de um profissional. Tá? Vou dar outro exemplo, já relacionado, por exemplo, uma venda de consórcio. Tá? Você pode chegar para o pessoal, antes de enviar qualquer proposta, seja muito bem-vindo, eu tenho certeza que essa conversa comigo é só o início da realização do seu sonho. E eu sei que seu sonho não é pequeno, tá? Mas eu estou aqui para resolver isso, você vai conseguir alcançar um sonho maior. Então a pessoa automaticamente já vê que é possível essa abordagem. Agora me diz uma coisa, fala para mim qual é o seu desejo. Aí você vai entender a dor e o problema do cliente naquele momento. E que serve para todas as áreas. Tá? Se eu chego na academia e estou procurando personal, tá? O personal nitidamente, a olho nu, já vai ver o problema acontecendo. Né? Mas aí a pessoa fala, olha, eu vou ter uma viagem daqui a um mês, eu quero ficar igual o Graciano Barbosa. Então você fala, tá, então vamos ver se você realmente consegue. Porque você vai pegar na mão dele, fala assim, ó, eu não estou te prometendo nada. Você está prometendo para você. Como eu falei na divisão cerebral, nós vamos sair do racional para vender no emocional. Ok? Então vamos lá. Tá fazendo sentido? Pessoal, manda aí um joinha, vê se vocês estão entendendo, tá? Para a gente ir prosseguindo. Tá bom? Então vamos compartilhar aqui novamente. Então vamos lá. Essa é uma frase para quem tem, né, próximo dos 40. Quem tem antes nem sabe quem é esse cara, né? Quem não se comunica se estrubica. Esse aqui era um fenômeno, né? Para quem não sabe, esse aí era o caldeirão do Hulk dos anos 90. Então vamos lá, pessoal, nós temos dois tipos de comunicação, tá? A verbal e a não verbal. Ambas têm que ser diretas e flexíveis. Você não pode comunicar com as pessoas da forma que você queria que fosse comunicado. Aí você fala, uai, Salvo, mas peraí, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Tudo bem, mas você tem que entender que cada um teve uma criação, cada um teve um seio familiar diferente,
Cada um teve amigos diferentes, estudaram em escolas diferentes. Como você quer tratar as pessoas por igual? É simplesmente impossível, tá? Então, nós temos que ter essa flexibilidade. E ser direto, tá? Não quer ser você toda hora estar confrontando o cliente na comunicação verbal, assim, fulano, isso, ok? Isso, correto? Tira isso do seu palavreado. Isso, para quem tem um poder aquisitivo maior, por exemplo, soa como ofensa. A pessoa fala assim: será que ele está achando que eu sou burro, que eu não estou entendendo? Eu tenho que afirmar isso toda hora para ele? Deixa a pessoa sonhar, deixa ficar flexível, ficar livre. Nós vamos entender aqui, ó. Tem uma parada que você conhece, se chama senoide emocional. Gente, você não tem ideia de como você vivencia isso no seu dia a dia e nem sabe. E é na senoide que a gente consegue tudo, tá? Nós conseguimos tudo, a gente consegue isso com nossos filhos, a gente consegue isso com o namorado, tá? A gente consegue isso com o marido, com a esposa, tá? E o que é que acontece na senoide? Na senoide são ondas, né? Onde que cada vez que essa onda está mais alta, você vai bater picos de consciência, né? Níveis do lado esquerdo do cérebro. E cada vez que ela está baixa, você vai tratar com o emocional. Então, vamos dar um exemplo. Quando você assiste um filme, um exemplo do Transformers, que vai ser bem claro para ver isso, a pessoa começa, né? Vamos te pegar, tiro, metralhadora, mas de repente, baixa a pressão e, pois é, vamos sair daqui? Vamos, porque nós estamos apaixonados, a gente se olhou hoje, aí de repente começa a bomba, pá, pá, pá. Eu bebi uma aguinha aqui, que essa bomba chegou que secar a garganta. E é nesse momento de altas e baixas na senoide que nós vamos prestando atenção no filme. O filme não tem como ser só barulho o tempo todo, você vai estressar, vai sair. Nem pode ser aquele romance que a gente chama de verdade açucarada, né? Que é aquele romance que você sabe que não existe, porque vai ter um momento senoide. Outro exemplo é culto religioso, tá? Eu sou cristão e frequento a igreja evangélica. E você vai ver que um pastor, que é bem claro, ele vai falar assim: você vai fazer isso, aquilo, porque a vontade do Senhor Jesus é grande. Quando ele falou aquilo ali, ele oxigenou seu cérebro, jogou para cima, se acordou, e na hora que você ficou em alerta, ele jogou lá embaixo, e quando você relaxou, ele jogou a mensagem. E aí entrou por todas aquelas entradas que nós falamos ontem, na aula de ontem, né? Entrou no seu emocional, então entrou pelo ouvido, pela visão, né? Você chegou a sentir tudo aquilo. Quando você está num momento assim de transe, você sente isso muito legal, é igual a música. Tem aquele momento do refrão, né, que tem o toque, a gente fala assim, nossa, a música tem uma batida gostosa, e aí quando entra a voz, a batida fica lá embaixo. Isso são senóis emocionais. E às vezes você vai conversar com o cliente, você vai ter essa abordagem, você não pratica senoide. Você chega e fala assim: oi, boa tarde, tudo bem? Pode se sentar aqui. Olha, eu vou mostrar para você, eu tenho essas várias opções de produto. Você está vendo que está reto? Tá? Então você tem que trabalhar a senoide. Eu vou falar essa mesma frase aqui, usando a senoide. Tá? Vou até parar com o compartilhamento aqui para mostrar para vocês. Assim, oi, cliente, tudo bom? Fica à vontade, senta aqui. Nós vamos fazer. Olha só, eu quero mostrar para você. Nós temos opções. Tá imperdível, tá imperdível. Mas olha só, quando você chegar em casa, você vai falar. Aí já aumentei de novo, tá? Então, o que é que acontece? Essa senoide vai fazer o cliente prestar atenção em você. E é isso, quando você começa a deixar ele interessado, você se torna interessante. Diferentemente de você querer ser interessante toda hora, e ele perdeu o interesse. Eu não falei na frase abaixo, né, no slide, né? Quando você quer ser interessante demais, você acaba sendo desinteressante, tá? Então, essa senoide, ela vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos aqui, não sei se todo mundo está vendo o mouse,
tá? Mas a frequência sobe é aonde o cliente quer fechar com você, porque aqui ele está usando a razão. Não, aqui está caro, eu não vou fechar com você não, na loja de fulano faz mais barato. Aí você vem, começa a descer a frequência, é aonde que gera a dúvida nele. E lá embaixo é onde que você negocia com o cliente. Não, olha só, o que eu estou negociando com você nada tem a ver com preço, eu nem estou questionando o valor o preço, mas o valor do que eu tenho para te mostrar, quer dizer, neste momento aqui, você baixou o senoide para discutir com ele, é aonde você tem a pergunta. Quando a senoide subir de novo, é aonde que ele vai, né? Ele vai ver sobre a frequência, ver se ele finaliza ou não. Você joga a frequência para baixo de novo e arremata, tá? Então isso acontece na palestra. Você não ia aguentar ficar me escutando aqui se eu tivesse fazendo coisa muito reta. Ora, eu dou oportunidade para vocês participarem, eu vou colocando essa senoide, tá? Ficou claro aí, pessoal? A senoide, vocês têm alguma dúvida sobre? Manda aí no chat. Vamos lá, vamos prosseguir. Tá dando para entender tudo certinho? Então vamos lá. Antes aqui de falar, eu preciso ressaltar sobre frequências, né? Nosso corpo, ele é todo feito de energia, tá? Então, antes de entrar na parte de comunicação, expressão corporal, é importante que essa energia, ela seja dada no primeiro encontro, tá? Eu tenho certeza que você já comprou em uma loja e você vai deixar no chat, que depois eu vou olhar direitinho, vou ler todos os comentários, tá? Se você já chegou e falou assim, nossa, o meu santo bateu com esse vendedor, tá? Nossa, não, parece que a gente casou a ideia. Na verdade, esse vendedor, ele chegou com a frequência alta, elevou sua frequência, tá? E aí, depois dessa frequência elevada, ele era tipo a senoide. Mas você vai falar assim, poxa, Saulo, mas tem uma coisa que eu estou achando que não é, que está errada, né? Porque, nossa, teve um dia que o cliente chegou lá tão cabisbaixo, com problema, aí eu cheguei todo animadão, e não funcionou. Não vai funcionar. Você tem que entender que quando o cliente está na baixa frequência, abaixa a frequência com ele também e vem subindo devagarzinho. Vem subindo devagar. Vou te dar um exemplo. Ah, fulano, nossa, briguei com o marido hoje, não sei o quê. Aí, se você for uma pessoa que não tem inteligência emocional, você vai falar assim, e eu com isso, né? Aquela famosa frase de quinta série, e o Kiko? Né? O que eu tenho com isso? Mas se você for uma pessoa que tem inteligência emocional, vai falar assim, ô, senhora fulano, realmente é um momento difícil e essa questão de relacionamento realmente é, é tenso, tá? Eu realmente desejo que vocês se entendam, porque é muito bom, a família é muito bom. E antes dela introduzir aquele papo que não vai te levar a lugar nenhum, você fala, olha, e vou te falar, você sabe o que acontece para poder você retomar esse relacionamento legal? É quando você mostra que você está bacana, que você está bem emocionalmente. E eu tenho um produto aqui que vai fazer isso para você, tá? Eu vou te mostrar aqui como que isso aqui pode resgatar. A pessoa, nossa, mas esse produto é maravilhoso, resgata até casamento, aparecendo aquelas frases, né, ela assim, ó, volta a pessoa amada em 3 dias. É mais ou menos por aí. Só que a pessoa, ela vai falar assim, nossa, ela me entendeu. Você baixou o nível da frequência da senoide para subir de novo. Aonde ocorre o erro? Muitas vezes, por exemplo, você marca um horário com o cliente que ele está estressado, ele brigou com a esposa, ele brigou com o marido, teve um problema lá no trabalho, e você chega na ânsia de vender. E é naquela ânsia que dá ruim, e ele vai chegar e ainda vai falar mal de você. Nossa, aquele vendedorzinho, pelo amor de Deus. Tá? Agora, se você consegue equilibrar essa frequência da senoide, vai em frente a isso aí mesmo, tá? Voltando ao compartilhamento. Pessoal, nós vamos entrar agora na área bacana. Eu vou falar dessas duas pessoas aqui que são incríveis, tá? Olha só, essa frase aqui é uma frase super bacana, é de uma comunicadora gestual que tem no Brasil, que fala, as palavras transformam, mas os gestos transmitem. Né? Para você gerar conexão de forma assertiva e equilibrada,
né, você não teria como falar sobre expressão corporal, sobre linguagem não verbal, né, sem falar dessas duas pessoas, que é o Barack Obama, possivelmente todos conhecem, né, ex-presidente dos Estados Unidos, o maior comunicador corporal da história, tá? Ele é totalmente intencional e era um cara que não era cotado para chegar onde que ele chegou, né? E a outra é a Amy Cuddy. A Amy Cuddy é uma cientista, né? Ela, na verdade, é uma psicóloga social que desenvolveu uma tese da postura do poder, tá? Ambos fazem essa comunicação para termos de liderança. Muitas das situações que nós deixamos de fechar porque nós não temos postura de líder. Nós chegamos de qualquer jeito, de qualquer forma, querendo a todo momento vender o nosso produto, né? A todo tempo empurrar essa forma de bolo. A gente nem tem uma postura de poder, né? E essa postura faz toda a diferença. É falar, Saulo, mas meus amigos não olham isso, tá? Mas seus amigos, quantos amigos compraram projetos com você? Me diz aí. Põe uma, coloca no chat, gente, para mim, por favor. Você já vendeu quantos projetos, quantos produtos, quantos infoprodutos você já vendeu para amigo? Né? Então, não é por aí. Pessoal, essa mulher é fantástica e mudou o meu conceito de ver questão de postura. Era um cara que me achava mega descolado, né? Como eu falei na aula de ontem, eu era um chatão, né? E hoje, através dessas técnicas, eu consegui melhorar a minha postura. Tá? Essa postura a gente chama, essa postura que a Amy Cuddy está fazendo do lado esquerdo, é uma postura que chama pose de alta potência, tá? Normalmente, o posicionamento se comunica 55% para você, e a mente da pessoa subconsciente entende isso. Quem aqui já se deparou com uma pessoa que só de chegar no local você treme? Isso é postura de líder, de guerreiro, né? De gigante, tá? E essa mulher, ela desenvolveu uma técnica, e eu quero muito que vocês também coloquem no chat, eu vou visualizar depois, coloca aí que vocês vão ver. Ela desenvolveu uma técnica observando corredores, né, atletas deficientes visuais. O que ela pensou? Ela entendeu o seguinte, alguns atletas, eles corriam, e quando terminavam a, a corrida, os atletas começavam a vibrar. Uhul, fui campeão, campeão. E aí, no popular, bugou a mente dela. Ela falou assim, peraí, se eles não enxergam, como que eles sabem qual a postura do campeão? Alguém aqui explodiu a cabeça aí comigo? Peraí, se o deficiente visual, ele não enxerga, ele está correndo, e ele venceu, e quando toca aquela sirene, ele sabe que ela é vencedor, ele levanta a mão e faz o ato de poder, né? Ele coloca a mão na cintura e posiciona como um vencedor de primeiro lugar? Quem falou isso com ele? Ele viu onde? E foi aí que ela viu que o subconsciente, até por uma fala, ele processa se você é ou não capacitado para estar munido de poder. Não é? E é a partir daí, pessoal, que nós começamos a entender. Por que eu não estou conseguindo falar? Você não chegou com poder, você não fez uma posição poderosa, você não chegou colocando pressão, que quando você coloca pressão, automaticamente vai baixar. Uma técnica que eu vou ensinar no slide posterior, que eu quero que você use com quem tiver cachorro, e vai usar com cachorro, tá? E de preferência os mais bravos. Depois você vai me falar se não funciona, que eu fiz o teste com os meus, né? A minha tia mesmo fala de, nossa, meu cachorro só obedece você, né? Até para isso serve a técnica. Então, essa posição era uma posição que eu gostaria muito, pessoal, que vocês fizessem todo dia pela manhã. E funciona. Essa posição de colocar a mão na cintura, erguer o queixo, olhar de cima para baixo e respirar fundo. Você vai fazer essa respiração por 2 minutos, né? Como a turma da saúde aí vai poder falar. Essa posição, tá? Ela eleva o nível de testosterona e baixa o cortisóide. Então, o que acontece? Você começa a colocar na sua cabeça que você pode, que você tem condição.
Naquele momento, o seu cérebro, ele abriu, e aí é o momento de você colocar boas informações, e essas informações que vão fazer você analisar a situação, a leitura desse local. Eu faço isso antes de começar, eu fiz aqui. Além disso, eu tenho o hábito da oração também, com essa posição. Eu gostaria que vocês tentassem, vocês vão ver que é libertador. Tá? Vamos continuar aqui. Então, pessoal, vocês vão ver que a expressão corporal é importante para tudo, e que nada é por acaso, né? Então, essa Amy Cand, ela reparou isso e começou a ver, né, que esse tipo de postura vai empoderar a pessoa. Vou dar o exemplo agora do campeão, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa primeira imagem da esquerda para a direita, não sei se vocês estão vendo o mouse, né? Quando você vai cumprimentar alguém, todos os cumprimentos, o subconsciente da pessoa, ele entende, tá? Ele entende qual é a sua postura. Por exemplo, quando você vai cumprimentar a pessoa e você balança a mão, você está falando assim, olha, eu estou desequilibrando, vou desequilibrar a pessoa, tá? Para que ela fique na mesma frequência. Se você deixar isso acontecer no aperto de mão, tá? Você vai baixar para a frequência da pessoa. E a pessoa que tem que ir para a sua frequência, a pessoa que quis balançar a sua mão, você firma a mão. Cada vez que você dá a mão e para nesse sentido reto, quer dizer que você está colocando a pessoa em sinal de igualdade. E a pessoa entende isso com o seu subconsciente. Né? Cada vez que você for fazer o aperto de mão para o cliente, isso é abordagem, isso é muito sério, eu gostaria que você tentasse. Cada vez que você for atender a mão e você pegar na mão da pessoa e colocar sua mão por baixo, quer dizer que você está pronto para servir. A pessoa entende que você está pronto para servir. Isso também é uma sensação subconsciente. No aperto de mão, se você colocar a mão por baixo e colocar a mão no ombro da pessoa, para quem não sabe, pode pesquisar depois, tem um estudo que se chama cinesiologia, que é a mente está interligada com a musculatura, com o corpo. Acho que Bruna deve saber disso aí, tá? Então, tem lugares do corpo que, ao ser pressionados, ele libera estímulos nos neurônios, onde que você consegue, na fala, introduzir o seu pensamento. Então, veio com a mão por baixo, pegou no ombro, e não precisa apertar, lógico, nenhuma mulher gosta que aperta, né? Mas que você coloque por alguns segundos, essa pessoa entende que você vai servir ela, mas você está no controle. Entende? Aí, só você é maluco? Isso aí não existe, não. Pessoal, o presidente dos Estados Unidos faz isso, né? Por exemplo, pesquisa aí no YouTube, por curiosidade, como é que foi um atrito, o primeiro aperto de mão de Trump com Bolsonaro. Todos dois eram governantes, o aperto de mão foi conturbado, porque quando você aperta a mão e você inclina a mão para baixo, automaticamente você quer falar com a pessoa que você está no comando. Tá? É assim como, por exemplo, reparem, quem aqui, quando vai andar com o namorado, com a esposa, com o marido, tá? Você coloca a mão na frente da mão dela. Quem está com a mão é quem tem no subconsciente o comando, você conduz. Agora, se essa aqui é a sua mão e ela está aqui, quer dizer que seu parceiro conduz. Tá? Faz sentido isso aí? Vamos lá. Então, nós temos outra situação. A segunda imagem é a imagem de quando você, por exemplo, vai gravar um vídeo sobre a mesa, ou você vai fazer uma palestra que está sobre a mesa, tá? Você sempre tem que colocar uma posição de governante. Qual a posição do governante? É que vocês têm que estar à frente da linha de postura. Então, quer dizer, você coloca o seu ombro sobre a mesa, mas não descansa sobre ela. Você vai fazer movimentos circulares, quer dizer, você nem vai ficar apontando o dedo, né? E nem você vai ficar colocando sua mão de baixo para cima, para saber, para gerar submissão. Você vai fazer movimentos circulares. Esse tipo de movimento do ok, circular, é o movimento que você prende a atenção da pessoa. Tá? Então, por exemplo, quando eu começo a fazer movimentos circulares, né? Quando eu estou com os braços sobre a mesa e inclinado,
nós vamos estar no comando da conversa, tá? Nós vamos estar no comando da situação. Então, quanto nós fazemos, nós vamos chamando a atenção. Porque se você fizer apontamentos ou de cima para baixo, você está impondo. É tanto, se você fizer isso numa conversa, a pessoa, mesmo se você estiver fazendo assim, aí eu amo você, amor, você é a coisa mais importante da minha vida. Você está colocando uma submissão para a pessoa. Agora, se você fala assim, eu te amo. Olha só que interessante. Quando você fala, eu te amo, com a linha, né, do rosto reto, você está na senoide lá em cima. Agora, diferentemente de você falar assim, eu te amo. Gera carinho. Eu te amo. Eu te amo. Então, quer dizer, olha você ver, um simples curvar, você representa carinho. Tá? Então, quando você estiver fechando o negócio, você tem que ter essa imposição. Tem que jogar para frente. Tá? E tem que manter reto. Né? Voltando à apresentação, olha só, em todas as posturas do presidente, ele está um pouco à frente. Ele nunca está reto ou atrás. Ele está sempre à frente. Né? Mesmo quando ele cruza os braços, ele dá um sorriso para entender que eu sou governante, mas estou aberto. Ok? Está fazendo sentido, pessoal? Então vamos lá. Outra situação. Essa aqui é matadora, pessoal. Essa aqui vocês não têm ideia. Por exemplo, olha esse tipo de postura. Com toda franqueza, quem você contrataria para ficar no seu escritório dessa moça de preto? Né? Outra situação que nos faz perder a fala e perder, às vezes, o posicionamento é o olhar nos olhos. Mas, às vezes, para você não deixar a pessoa tão constrangida, nós temos a técnica triangular. Que é essa técnica que você vai olhar do nariz até a testa da pessoa. Você não deixa a pessoa constrangida, mas você entende que você está prestando total atenção nela. Né? Você está tendo total controle. A pessoa até acha que você está lendo o pensamento dela. Tá? E, mais uma vez, os gestos, né? Que são gestos de governante. Você vê que não tem nenhum gesto que está com apontamento, sempre em movimentos circulares, uns círculos. Tá? E aí, o que é que acontece, pessoal? Você vai ver muitos governantes, né, fazendo esse posicionamento, que nada tem a ver com nenhum ritual, esse posicionamento, esse. Então, são de domínio circular. Né? E esse domínio é super importante. Tá? Outra situação, quando você for conversar, reparem só, uma situação de medo que gera medo na pessoa é quando você vai conversar, você olha nos olhos dela, ela começa a ficar assim. Ou então levantando. E se ela levantar a sobrancelha, principalmente à esquerda, tem algumas pessoas que levantam só a sobrancelha, você pode saber que ela está mentindo. Se ela der esse toque com o ombro dessa forma, durante a conversa, também pode saber que ela está mentindo. Quando você quer exercer o domínio sobre sua fala, você vai evitar o máximo em piscar. Então, quer dizer que você vai olhar e vai falar assim, olha só, pessoal. E outra, você não precisa franzir a testa, você vai dar um meio termo, mas você tem que fazer postura de leão. Por quê? Eu não falei ontem da metáfora do leão? O leão, ele pode estar sorrindo, você olha com ele, você teme. E é dessa forma que eu quero que vocês façam nessa nova relação, né? É lógico que um sorriso abre portas, né? Você pode estar aqui, eu falo que assim, eu aprendi uma coisa na arquitetura que é a virada de chave na hora exata. Quando eu chego, oi, tudo bom? Tudo bem? Oh, que satisfação estar aqui, bacana, o local é legal e tal. Vamos conversar de arquitetura? Virou a chave. O cliente quer seriedade nesse momento, né? Então, quando você for arrematar o negócio, fixa o olhar, tá? Evita piscar, principalmente no momento final, tá? E sempre aperto de mão com a sua mão levantada para baixo. Ó, sua mão está em cima e a mão do cliente para baixo. Nesse momento que você fixou e evitou piscar, tá? É o momento que o cliente falou assim, ele não está brincando, não. Ele está falando sério. Então,
esses tipos de comunicação, vocês podem reparar que o tempo todo que eu estou conversando com vocês, eu estou gesticulando de uma certa forma, tá? E por que, pessoal, que eu estou gesticulando com o lado direito da minha mão, que para vocês é o lado esquerdo? Porque eu quero atiçar o córtex pré-frontal, eu quero que vocês, que a imaginação está voando longe. Se eu não quisesse isso, eu estava com a mão esquerda aqui, que vai ser a mão direita de vocês no vídeo, tá? E vocês não iam estar indagando esse conhecimento agora. Então, tudo é muito intencional, né? E olha para você ver, se você faz isso com a venda, se você faz isso na hora de persuadir, tá? Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui 8 passos, né? Muito bem elaborados. Mostre ao seu cliente que você entende seus pontos problemáticos. Então, no momento que você conversou com ele, no momento que você procurou saber, né, você falou, não, ele realmente ele tem essa deficiência. Eu vou ajudar nessa deficiência. Então, você vai entender aonde você vai entrar. Vou dar outro exemplo, mais uma vez, pegando um gancho aqui, porque está quente na memória, de uma carta de crédito. Sabe? Qual que é o problema do cliente? O cliente, ele precisa de um carro para se locomover. Ele precisa para ir para o trabalho. Mas ele precisa do melhor carro ou ele precisa de um carro mais simples? A família dele tem 8 pessoas, tem 5 pessoas, tem 4 pessoas, 3 saem para trabalhar ao mesmo tempo, não, são 4. E isso vai mudar o tipo de carro. Né? Por exemplo, abordagem aos pontos de dor comum que exigem pouco esforço. Então, quer dizer, quem paga 100 mil reais, pega uma carta de 100 mil, paga uma carta de 120. Você sabe que pega. Né? Use a linguagem que seu cliente tem potencial a falar sobre sua dor. Outra coisa, se você vê que seus clientes têm um potencial, né, vocabular, né, bem legal, bem difícil, você pode até soltar uma ou outra palavra legal. Mas, pessoal, se o seu cliente é um cara simplório, né, você também tem que falar a língua dele. Né? A minha esposa fica rindo, tem hora que eu vou conversar com alguns clientes que têm algum tipo de linguagem até coloquial da cidade deles, e eu converso igual a eles. Fala, chefia, como é que você está? E tal. E outro que for mais refinado, nós vamos falar. Eu preciso ter essa flexibilidade, né? Oferecer clareza e transparência. Quer dizer, não fica complexando teu tema, o que você quer fazer. Tá? Seu tema tem que ser mais claro, mais objetivo, mais simples, né? Descubra que está capacitado para resolver a dor. Então, quer dizer, eu não vou falar tal coisa não, vai que ele faz com outra pessoa, pode falar. Se ele vier até você, você já matou 50%. Os outros 50% você perde se você quiser, tá? Então, fala sugestões, dá sugestões para o cliente, tá? Identifique os principais interessados adicionais, né? E o mais cedo possível. Por exemplo, o cliente, no meu caso, quer fazer uma fachada da loja e não quer mexer na loja. Mas tem um cantinho ali que podia ser instagramável. Então você vai observar, vai fazer a leitura do local, não só do cliente, a leitura do local também, né? Compartilhe soluções de meio de depoimentos de clientes, estudo de caso. Quer dizer que você vai praticar a história, né? Vai contar a história dos clientes que deram certo, foram assertivos. Então vamos lá. É nesse momento que você diferencia, né? Valor de preço. Você não pode cair na bandeja do preço, porque senão você vai competir com todo mundo. Você tem que dar valor. Porque o cliente vai te procurar por 4 situações. Ele vai te procurar porque você tem um diferencial de tempo, quer dizer, você faz tudo com muita rapidez. Ele pode te procurar pelo diferencial da qualidade, seu produto realmente é muito bom, seu serviço é muito bom, tá? Ele pode te procurar pelo diferencial de preço, que é um ponto muito perigoso, tá? Que a gente tem que abordar com muita delicadeza. E o diferencial de personalidade. É esse que eu quero que eles te procurem, tá? Que é o mais forte, mais importante. Por quê? Eu vou procurar o arquiteto fulano porque ele fala minha língua,
ele parece muito comigo, ele entendeu o meu sentimento. Ah, eu vou comprar isso na loja de fulano porque ele entendeu o meu sentimento, tá? Então, esse é, assim, o mais importante, o diferencial de personalidade, não que os outros não tenham valia, tá? E aí nós vamos ver o que é a diferença entre manipulação e persuasão. Quando você manipula, você vai induzir. Ah, fulano, compra esse telefone aqui. Você vai comprar o iPhone 14, por quê? Compra o 11, é tudo iPhone, sabe? Agora você vai lá, olha, eu tenho um iPhone 11 que pode atender a sua expectativa. De repente, você não tem o seu potencial financeiro do momento, né, que seria o ideal, você ter um iPhone 14, não é possível. Mas o iPhone 11 vai suprir a necessidade até que você tenha. Então, quer dizer, você não manipulou ele para comprar porque um é bom e o outro é ruim. Você não falou mal do seu concorrente para ele te contratar, né? Você falou o porquê. Então, quer dizer, vocês reparem cada vez mais, a venda não é uma venda em si, é um jogo emocional, né? Então, muitas vezes a gente manipula, e quando a pessoa se sente manipulado, tá? Ela se sente frustrada posteriormente. Olha, fulano, eu vou fazer um projeto para você, vai ficar lindo, esse projeto vai ser sensacional. Você não vai gastar quase nada, sabe? Aí você faz um puta de um projeto caro, todo complexo e manda. Quando a pessoa vem executar, a pessoa, nossa, fulano me enganou. Quer dizer, você manipulou. Agora, se você falar, olha, eu posso fazer um projeto mais, um padrão maior, vai dar mais trabalho, você vai gastar mais, mas se for de sua vontade, eu vou fazer, e você já fica ciente, né, que vai ter um gasto maior, mas vai te ter uma satisfação pessoal também à altura. Então, você não manipulou, você persuadiu. Ficou claro? Vamos lá. Tem 7 áreas do cérebro que é ativadas pelo storytelling, né? E o que é storytelling? É uma história que a gente conta para poder fazer. Pessoal, o Netflix, ele não é estourado à toa. O Prime não está estourado à toa. Assim como acontece ali em casa, tem o Prime e o Netflix. Se você for parar para olhar, assim, os dois não têm a mesma função, não fazem as mesmas coisas, né? Então quer dizer que nós somos tratados por histórias. Desde criança, quantas vezes nós não ficamos na frente da TV, vendo a novela, né? Por que a geração, por exemplo, dos anos 40 tem uma geração mais forte? Porque que naquela geração a gente tinha até preguiça de ir lá trocar de canal, então a gente via a propaganda, aquela propaganda nos influenciava, né? Quer dizer, tem bordões de propaganda daquela época, dos anos 90, que eu lembro até hoje, é 1001 utilidades. Todo mundo coloca Bombril, né? Todo mundo ama, Brahma. Então, que influenciaram a nossa geração, né? E a história vem desde aquela época. A história, para você ver, a Bíblia foi contando as histórias, né? O Netflix contando histórias, as novelas contando histórias. Você quer vender sem contar uma história? Eu acho que até impossível. Você pode separar até as melhores histórias. Tem gente que, quando às vezes eu vou contar a história, principalmente meus parentes, falam assim, eu acho que você já me contou essa. Eu falei, não, mas agora ela está mais incrementada. Agora ela está melhor. Agora eu vou contar de novo, porque vai tá bacana. Minha esposa que sofre. Então, a hora que eu esqueço que eu conto as histórias para ela, eu conto umas 2, 3 vezes. Né? Minha filha adora, mas ela fala, já me contou de novo. Mas não existe essa venda sem história. Né? Então, uma vez, quando chegar a sua hora de falar, você vai contar a história. Tá? Não é à toa, o Netflix não está bombando aí, faturando milhões, porque quando você conta história, tá? Você ativa o córtex sensorial e o cerebelo, dá movimento, né, a ele. Tem a área de Broca, que é a linguagem, né, procedimento, compreensão, o córtex auditivo, que é os sons, o olfativo, o cheiro, você vai ativar tudo isso. Se caso você vê uma imagem de uma torta assim naquela fumacinha, quando corta o frango, né, chega a estar derramando, você automaticamente ativa o paladar, o olfato de uma vez só. Então, assim, você precisa saber contar histórias, né? Isso ocorre desde a época da faculdade, por exemplo. Quem não fez não tem nada a ver. Você vai contar história para vender, né? Por quê? Vou dar um grande exemplo aqui, né? Eu escutei uma história recente que a pessoa falou assim, chegou no caixa, né? E falou assim, moça, que doce é esse? Aí a caixa, já irritada do trabalho, né? Um dia ruim, é um brownie de chocolate, tá? Chocolate amargo. Aí o cara, tudo bem.
Essa moça estava indo embora e o dono da empresa estava na porta, chamou, moça, por favor, você tem um minutinho? Eu sou o proprietário, eu queria te contar. Você está vendo aquele Braulio que você perguntou? Esse Braulio, eu preciso te falar, sabe? Eu acho que você vai precisar levar um. Porque esse Braulio é especial, isso é a receita da minha bisavó, que passou para minha avó, que passou para minha mãe, que passou para mim, e minha esposa hoje, tá? Então ele não tem só o sabor de chocolate, ele tem o sabor de família, tem o sabor da vovó, tem aquele doce que domina todo o seu paladar, entra pela boca. Eu vou falar com você, é um doce que você tem que parar um momento do seu dia para degustar, porque te dá uma sensação tão grande que vai ter tanta serotonina, tá, ativada no cérebro, que você vai sentir um prazer que estou para te falar que substitui até o sexo. Tá? Esse doce tem gosto de família. Nesse momento, a moça voltou e pegou esse chocolate sem questionar se o chocolate era amargo, se era, sei lá, doce, não sei. Por quê? Houve uma história. Ele vendeu o brownie, ele vendeu a história da receita do brownie. Vou pedir licença, Thaís, para contar uma história recente, né? Nossa, Thaís falou sobre uma receita do bolo, acho que foi do bolo, da avó dela, um bolo de limão. Sabe? Você acha que o bolo do limão, quando ela for degustar, ela não vai sentir o bolo do gosto do bolo do limão em si. Ela vai ter uma memória afetiva do gosto que era comer aquele bolo, não na casa dela hoje, na casa da avó. Então, tá vendo como é que mexe com a emoção? E você quer vender a queima-roupa. Ó, eu vou te mandar o valor aqui, você confere aí, se tiver tudo ok, você me manda, viu? Obrigado pela preferência. Assim, tá errado, tá? Então, o que é que acontece? Quando nós falamos de storytelling, nós falamos do marketing, nós falamos da contação de histórias, da narrativa, da criatividade e o contexto. A narrativa está muito em alta, pessoal. Eu vou te dar um outro exemplo, né? Muito bacana de narrativa. Por exemplo, quando você usa a expressão corporal junto da narrativa, nós lembramos de TikTok. Não é? Olha só, o TikTok começa com aquela música. Dan, 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 dan. Aí entra um mentor e fala: eu sei, você tá tendo problema no relacionamento. Aí já usou o senoide. Mas eu estou aqui para te ajudar, tá? E ele começa a movimentar e aquilo você vai chamando a atenção e vai ficando. Outro exemplo são as dancinhas do TikTok, é fazer chifrinho, é fazer o quê? É roda a cabeça. É uma geração, eu sou da geração que eu não consigo compreender essas danças, não. Ah, não dou conta de fazer esse trem, não. Mas foi a expressão corporal, né, junto de uma história, junto de uma música, que te fez prestar atenção visualmente e você escutar a história, prestar atenção no gesto e reproduzir, né, para você ver como que conta a história faz todo sentido, tá? Então vamos lá. Dentro dessa linha nós temos aí que a gente tem que identificar a diferença de abordagem, né? A autoridade que a gente chama de prova social, que são as redes sociais, é você postar uma coisa que você está fazendo, uma coisa que você já fez, ou uma coisa que um colega de profissão fez que você achou legal, você pode postar, tá? Que isso tudo você vai estar trabalhando o quê? Os 10 principais pontos da persuasão, né? Você é um bom ouvinte, conhece bem, né, os sonhos e dores do seu potencial cliente, né? Eles sabem do momento de agir, né? São otimistas, né? Tem que levar esse otimismo para a reunião, é flexível, sabe a hora de recusar e a hora de fazer o contorno. O que é que seria o contorno? É aquele momento que o cliente, mesmo com toda a técnica, está querendo sair fora. Você vai lá, mexe no desejo dele, aponta uma solução, isso tudo com storytelling. Você não estaria dentro do YouTube, dentro do Instagram, se você não gostasse de storytelling. Tá? Por quê? Quando a pessoa começa, principalmente um, um influenciador digital, tá? É aquele momento em que ele começa a contar uma história e você para na história dele. E aí você fica curioso. Principalmente se ele soltar alguns bordões do tipo, olha só, não, daqui a pouco eu vou te falar. Esse daqui a pouco vai falar, você falta coçar querendo saber o que que é. Né? Então,
Se tratando de tudo isso, nós vamos ter emoção, desejo e compra. Primeiro você escuta, pergunta, analisa o cliente, gera emoção, essa emoção com histórias, né? Foi o que nós falamos, emoção, copyright, o jeito de falar, né? Hoje, não mais o pessoal do banco liga para você com aquela forma seca, ríspida. Alô, tudo bem? Ele já fala, já manda uma mensagem, né, escrita. Olá, Saulo, joia, como é que vão as coisas aí? Aí eu falei, bicho, é meu amigo, né, perguntando como é que eu tô. A família vai bem? Você, putz, é chegado mesmo, né? Aí depois você olha, estou vendendo super plano. Eu falei, pô, isso é plano, né? Mas enfim, já estou lá dentro. É mais fácil de vender, né? Então, nós precisamos, nesse momento de emoção e desejo, despertar alguns gatilhos, que é admiração. Nós temos que despertar no cliente até a ansiedade, né? A felicidade. E nós temos que trabalhar essa questão de medo e raiva nele, né? Por quê? Ele pode ficar com medo, né? E ele pode até despertar uma raiva, dependendo da forma que você vai falar. Você pode despertar a ira da pessoa e é uma ira negativa, então uma ira positiva, né? No outro momento eu explico, né? Então, você pode também gerar gatilho de escassez. Olha só, eu estou super a fim de fazer, né, essa venda para você, mas eu preciso te falar que eu tenho poucas unidades desse produto, né? E essas poucas unidades, ela pode acabar. Então, se você despertar desejo, eu vou ter um prazer em vender para você, né? E essa conexão vai gerar um marketing engajamento natural, né? Então, o que é que acontece? Às vezes você fica muito preocupado com o marketing, e a pessoa que você teve um atendimento VIP desse, ela mesma faz o seu marketing, né? Ela mesma faz o seu engajamento, né? E a própria história de vida dessa pessoa pode ser seu storytelling de amanhã, tá? Então, vamos lá. Nós temos que ter consistência. Consistência quer dizer um passo de cada vez, um passo é essencial para o crescimento. Nós dependemos de pessoas, e nós dependemos de ser um profissional brilhante, mas não podemos ser soberbos ao ponto de eu sou bom, né? Mostra que você é bom de outras formas, porque usando essas técnicas, seu cliente deve sair de uma reunião com você, mais ou menos igual essas figuras aí, cabeça explodindo. E detalhe, a cabeça não explode um dia só, não, pode ser que leve meses, mas e vai retornar, porque você foi persuasivo. E quando eu falo que a pessoa fala assim, hoje eu dei o meu máximo, tá, cuidado para não dar seu máximo hoje e amanhã você dá seu mínimo, né? E você ter uma frustração com isso tudo, né? Então, o que é que acontece? Dê o seu máximo todo dia, seja constante, faça os exercícios, né? Pratique. Hoje eu também falei com a aluna da seguinte forma: vamos passar a partir de hoje fazer a troca de frases, né? Aí eu vou tentar. Não, fulano, eu vou fazer, tá? Porque se você fizer de errado, ótimo, fez parte do processo, errou, isso aí não dá certo. Vamos passar outro caminho, outra rota, vamos para cima, tá? E aí, nós vamos ter que trocar essas narrativas, né? Essa associação, né? O poder da palavra, a palavra tem muito poder. A Sal está falando, mas eu acho que não dá certo para mim. Esse acho já te jogou para o buraco. Por que você não fala assim? Eu vou fazer amanhã, vou fazer todas as técnicas, tá? Vou revidar, vou fazer essas técnicas amanhã, vamos ver se funciona mesmo? Eu falei o negócio do cachorro, não falei, né? Certo? O cachorro, o subconsciente do cachorro, assim como o cachorro, o cavalo, né? Eles têm uma percepção emocional maior do que a nossa. O cavalo, então, é incrível, porque o coração do cavalo é o maior coração do reino animal. Então, ele bombeia mais rápido, então ele percebe se você está com medo. Mas se você experimentar para um cachorro, sabe? Baixar a pálpebra, olhar fixo para ele e parar, tentar ficar o máximo de tempo que você conseguir sem piscar, durante pelo menos um minuto olhando para um cachorro, ele abaixa a cabeça e vai embora. Ele entende quem é o líder do local, ele entende quem manda no local. Agora, você não pode chamar atenção, deixa eu olhar, tá? Assim como você vai chegar na reunião, você chega com a cabeça baixa, pálpebra baixa, passa a chegar na reunião, ó,
posição de poder, chega alto, não sabe o que fazer com as mãos, deixa as mãos soltas, mas nunca na genitália, né? Os políticos brasileiros têm mania de fazer assim, nós temos mania de sentar, jogar o corpo para trás, né? E fazer aqui na reunião. Isso é sinal que você não está dominando a situação, sabe? Você pode estar na reunião com o braço cruzado, mas vira e mexe você dá um sorriso, para a pessoa entender que você está com o braço cruzado para manter a postura, tá? Ou você pode ficar aqui na reunião, né? Ou então, mesmo quando você vai falar assim, e aí, Saulo, vai dar certo? Aí você dá aquele jóia e faz assim, oi. Esse jóia, quando você joga para trás, você fala assim, vou só falar que foi jóia, não vai dar nada. E é assim como eu falei nos slides anteriores, quando você fala, eu vou ver o que eu faço. Você não vai fazer. Vai dar certo, você está contando com a sorte. Não vai dar. Eu vou tentar, não vai fazer. Entendeu? Você tem que colocar e fazer. Colocar e tentar. Tá? Espero que esteja fazendo sentido aí. A turma está quieta. Vamos lá. Então, olha só. Erre várias vezes se necessário for. Só não erre nas mesmas coisas. Né? O problema é que às vezes a pessoa leva muito a sério essa questão de errar, né? Erra nas mesmas coisas, né? Está focado no objetivo, não tem tempo, né? Teve um erro de digitação aqui, né? Para focar em distrações. Desconsidere aqui, viu, pessoal? Nós vamos consertar isso aqui. Então, tenha constância, mente blindada, propósito e postura de gigante. Tá? Quando eu falo propósito, porque você tem que entender uma coisa que é muito, muito séria, sabe? No mundo empresarial a gente fala assim, que o seu CPF está ligado com o seu CNPJ, tá? Não tem distinção. Se você está indo bem, sua empresa vai bem. Se você está indo mal, sua empresa vai mal. Se você é um líder que chegou para baixo, não tem postura de liderança, não está impondo essas técnicas de comunicação visual, não está mostrando quem você é, o seu CNPJ está também baixo, tá? Então, o seu CNPJ também vai. Então, você tem que impor, né, toda essa postura visual para que você entre por algum dos sentidos. A pessoa pode chegar logo de cara, né, e falar assim, nossa, o olhar de fulano, XY, é um olhar penetrante, né? Olha o jeito que a voz dele, a voz é importante, tá? Você não consegue ficar igual nós estamos aqui há mais de uma hora, tá? Se eu tivesse conversando assim, gente, não sei o que lá, não, tá? Você vai rir, vai embora. Nós temos que, outra situação, tente ser em um momento ou outro, cômico. Você pode reparar que o novo jeito de abordagem de cliente sempre tem uma piadinha, né? Mas você não pode ter uma piada, né, de baixo escalão e nem outra depreciativa. Mas o humor faz você dar uma quebrada no gelo, né? Quantas vezes que vem aquele cliente, não tem muito tempo, um cliente ficou equivocado com uma situação que eu não tive culpa, eu tenho consciência disso, de sempre estar tentando fazer as coisas de forma correta, e ele veio todo armado, e naquele momento exaltando a voz, e aí eu falei, vou trazer ele para a senoide de baixo, que eu vou resolver isso aí. Quando ele gastou toda a energia dele, eu estava com a minha energia intacta, falei, fulano, olha o seguinte, eu vou brigar com você não, porque se eu brigar com você, sua varanda gourmet fica pronta, eu não vou vir para o churrasco, e aí, como é que eu vou fazer? O semblante dele, de nervoso, de alterado, a pálpebra extremamente baixa, mudou no mesmo instante. O sorriso veio, aí quando o sorriso dele veio, a minha abaixou. Agora você tem que entender, fulano, que essa atitude sua não foi correta. Não é assim que eu trabalho. Mas eu não quero lavar roupa suja com você. Vamos então resolver essa forma. Quer dizer, hoje ele está parceirão meu, me liga para dar bom dia, etc e tal. Então o que acontece? Você teve esse encontro. Você não pode simplesmente, né, ter uma situação, um problema, né, que fala quem corre de problema também corre de recompensa, né? Eu, por exemplo,
me autodenomino um resolvedor de problemas. Eu gosto de problemas, porque cada vez que eu resolvo o problema, eu tenho uma recompensa. E essa recompensa é maravilhosa. Né? E faz parte também do desfrute, né? A recompensa maravilhosa. Que seja verbal, que seja textual, que seja oral, não interessa. Tá? A recompensa foi porque você resolveu um problema. Tá bom? Vamos voltar aqui para a apresentação. Pessoal, essa é a última parte do nosso slide, tá? Não quer dizer que o nosso curso acabou, tá? Nós ainda temos nós temos um dia de aula, e nesse dia, um dia que eu quero disponibilizar para vocês, eu vou chamar carinhosamente de cobaia. Eu quero que tenha algumas cobaias, né? Para que nós possamos fazer esse teste de venda, tá? Eu quero abordar você, te apertar, te pressionar, tá? E te ensinar como você pode sair disso, tá? Eu já até, assim, deixei hoje claro para a Flávia, assim, não querendo fazer pressão nela desde já, né? Ela seja a primeira a disponibilizar a sua apresentação, a sua venda para nós, tá? E para que nós façamos esse tipo. Eu gostaria que fossem pessoas de áreas diferentes, né? Alguém da saúde, alguém. Eu sei que, assim como eu estou falando com vocês, né? O nosso grupo tem 22 pessoas e todas estão assistindo posteriormente a aula, uma vez que esse horário é um horário que eu vou reformular isso no próximo etapa do curso, né? No próximo curso, de ter um horário mais flexível, um mais noturno possível, né? Para que todos possam chegar do trabalho, ter aquele momento com a família, e posteriormente isso, assistir a aula. Mas eu acho que essa opção também da aula ser gravada e ter essa quantidade de fala bacana que você pode escutar, de repente, na academia, de repente, no trabalho, e tirando as dúvidas, tá bom? Então, essas posturas, nós vamos fazer isso aí. Eu quero deixar também uma dinâmica. Isso eu gostaria que você fizesse uma dinâmica, gostaria que você fizesse de coração. Vamos começar a quebrar esses bloqueios agora? Tá? Eu queria que depois que terminasse o curso, ou amanhã, ou depois terminar não, depois que terminar hoje a aula 2, grava um story falando sobre o curso. Você não precisa me exaltar, não. Eu pulei dessa fase de querer, do ego, né, tá respirando, nossa, como que foi legal, foi bacana. Cada um que me elogiava, falei assim, ó, bom para você. Foi bom para você? Bom, esse para mim é o melhor elogio, tá? É lógico que a gente recebe todos os elogios, mas eu acho que o elogio você tem que cheirar, ponto. Não alimenta ego com elogio, tá? Então, eu gostaria que você fizesse um story, tá? Do seu nicho agora, usando essas técnicas. O que é que você vai fazer no story, tá? Você vai pegar o celular, vai colocar ele de cima para baixo, você vai olhar bem profundo na câmera, tá? Bem profundo e vai falar de forma simples, simples, né? Se você é da área da saúde, assim, você vai, não vamos fazer o tradicional, tá? Você pode, suponhamos, vou dar um exemplo aqui para a Bruna. Boa noite, pessoal. Eu sei que nesse exato momento você pode até estar pensando em comer uma fritura, um doce, uma gordura, mas eu quero te falar que o verão está chegando. E o verão é tempo de ficar no shape, em cima, tá? E eu tô para te falar, vou abrir uma comunidade para a gente emagrecer, tá? Vamos fazer isso aí? Hoje, por hoje, você vai dizer não açúcar. Quem está comigo, deixa um comentário. Você entendeu que você vendeu a sua parte de personal sem falar que você é personal? Quem falou que você é personal? Tá? E eu quero também participar com vocês. Tá? Se você falar assim, Saulo, eu quero montar uma mentoria, eu estou junto. Vamos montar uma mentoria? Eu estou junto com você. Tá? Ah, eu quero fazer uma estratégia, eu estou junto. Tá? Vamos crescer junto. Tá? É muito bacana. Às vezes a gente fica procurando a solução só na nossa cabeça, sendo que a gente pode procurar a solução na cabeça de outra pessoa, e quando essa vier, você procura outra, e quando essa vier, procura outra, e o HD nosso não enche. Eu falei com vocês, nós não usamos nem 3% do nosso cérebro, e o restante está pronto. Não vão alimentar isso, não.
Então, esse vai ser um desafio. Vamos postar hoje. Mas, ó, você vai postar sempre inclinado para frente, queixo para frente, tá? Empinado, vamos olhar firme, vamos colocar essa postura, vamos segurar o celular com a mão direita, com a mão esquerda, desculpa, com a mão direita, gesticular em forma circular para que você possa falar, e quando a pessoa te vê, você vai ver, né? O globo ocular a gente vê invertido, então quando a pessoa te vê, você vai estar falando do lado esquerdo, tá? Se você quiser que seja carinhoso, dobra a cabeça, carinhosinho. Repara, pessoal, faz tanto sentido que quem tem bebê em casa sabe disso. Você nunca vai falar assim, ô bebezinho bonitinho, que lindo. Você fala assim, ô bebê, o que é que essa mão significa que nós olhamos? Você está pronto para servir. O que é que significa a cabeça inclinada? Carinho. Né? Tanto é que quando a pessoa quer receber um adulo, né, um carinho, é a esposa, o namorado, não me interessa, ele deita no seu ombro. O que é que ele faz no seu ombro? Ele vira a cabeça. Faz sentido? Faz todo sentido. Tá? Olha agora também como eu estou trabalhando essa noite com vocês. Eu falando de amor, eu baixei meu tom de voz. Tá? E quando eu for falar de negócios, eu quero estar com você. Entendeu? Faça esse desafio. Outro desafio que é dinâmica, mas tem que fazer, pessoal. Eu quero que você monte uma abordagem do seu negócio, sabe? E procure uma criança aí, de 8, 9 anos, que é a fase dos porquês. Ela vai encher você de porquê. Vende seu negócio para essa criança, pede licença para o pai dela, vende seu negócio. Vamos testar, tá? Se você vender um produto para uma criança de 8 anos, de 9 anos, você vende para qualquer pessoa. Isso eu posso te afirmar. Até para os corações duros. A gente fala que a pessoa de coração duro é aquela que chega tão ignorante que você primeiro quebra o coração dela para depois a gente amolecer. Amanhã, aula 3, tá? Na aula 3, nós vamos falar todas as dinâmicas, nós vamos revisar todas as dinâmicas, tá? Vamos revisar alguns pontos que ficaram com dúvidas. Eu gostaria muito, de coração, que alguém fizesse a dinâmica comigo, tá? Não tem nada depreciativo, pelo contrário, eu acho que isso é bom para a pessoa, sabe? Vamos fazer essa quebra de bloqueio, tá? Eu gostaria também de conversar um pouco também com vocês, falar assim, se alguém dos que vão assistir mais tarde, deixa lá no YouTube, na descrição do vídeo, se você conseguiu identificar um bloqueio, o que você está com o seu plano para poder desbloquear, tá? Amanhã também é um dia que eu gostaria muito, de verdade, que vocês pegassem um pano velho, uma camisa que pode rasgar, e uma canetinha para a gente fazer a dinâmica final, tá? E quero passar para vocês, e é de mineiro, né? Ainda bem que todo mundo aqui é mineiro. Mas, enfim, eu também quero passar para vocês que, antes que você faça qualquer reunião ou qualquer venda, sabe, faça a posição de liderança, se a posição do poder faz sentido. Veja que quem é deficiente visual, que nunca viu essa posição, faz, né? Você pode estudar sobre a Mikami, ela é ótima, ela está no Instagram também, segue ela lá, tá? Olha só, posição, respira e a gente faz o boot, tá? O que é o boot? É aquele momento onde que você se desliga. Repare que se eu desligar meu celular aqui agora, ele vai desligar rápido. Desliga rápido. Automaticamente desligou e desliga. Mas quando eu vou ligar, ele demora, porque está processando. Por isso que nós temos que ser, ouvir, perguntar, persuadir, olhar, passar essa postura. Mas antes disso, vá na preparação, faz o boot. Coloca a mão na cintura. Não, eu não estou vendo nenhum de vocês mesmo, todas as câmeras estão desligadas. Coloca a mão na cintura, ergue o peito, ergue aqui durante 2 minutos, ó. Faça respiração. Nesse momento, fala frase de ação, sabe? Frase de determinação. Hoje eu posso, hoje eu vou fechar o projeto, hoje eu vou fechar esse serviço, hoje eu vou passar, hoje essa pessoa não me domina, hoje eu sou bom, eu sou foda. Não era para falar palavrão, mas esse aí tá bom, todo mundo vai me perdoar. Tá? Eu sou foda. Outra, conversa com Deus, aproveita. Quando você ir, você vai estar tão leve que você vai praticar a síndrome do copo vazio. Aquele copo que você vai encher quantas vezes for preciso. Tá? E isso vai fazer diferencial na venda. É neste momento que a pessoa vai sair de lá e falar assim, nossa, eu preciso ter fulano, não é comum.
um vendedor, ele tem que ser meu amigo, sabe? Porque ele é muito foda, ele mexeu comigo. Você tem uma pessoa que acontece isso, e é aí que eu entro, eu quero ser o seu mentor, tá? Eu quero que você esteja comigo, mas eu preciso que você pratique essas dinâmicas, tá? Quem vai praticar isso aí, dá um joinha só para me ver, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, tá? Dá um joinha aí quem vai fazer essas dinâmicas, porque é fundamental que vocês participem, tá? É fundamental. Quem vai ver o vídeo posteriormente, nós vamos deixar aí durante 15 dias, depois eles vão ser apagados, porque nós vamos sempre ampliar, lapidar, e vai ter, eu vou soltar a novidade aqui, nós estamos trabalhando a galera da produção, onde que nós vamos estar fazendo um encontrão presencial, tá? E vamos estar estudando e eu faço questão que as pessoas que é de fora, vou fazer com um tempo bem legal, porque de fora eu consigo fazer essas dinâmicas com você pessoalmente, e é uma coisa que nós vamos mexer com o seu emocional para que você destrave de vez, tá bom? De antemão, peço a Deus eleva a Deus toda a gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, estarem até agora, tá? Que Deus abençoe grandemente a família de cada um de vocês, abençoe você, que você possa conduzir, né, todas essas técnicas com muita sabedoria, tá? Você pode, quem quiser ler o livro de Provérbios também, tem muitos códigos poderosos lá, e nós só aprendemos fazendo, tá? Não tem músculo que vai para cima sem fazer, tá bom? Vamos lá? Positividade sempre. Gente, muito obrigado por estar comigo aqui até agora, tá? Foi bacana demais, valeu, Deus abençoe cada um de vocês, tá? Revisem os vídeos, baixa lá no YouTube, assista quantas vezes necessário for, estamos juntos, tá? Amanhã, aula 3, dinâmica, Flávia já está escalada, já falou que vai fazer comigo, e eu quero mais pelo menos 2 voluntários aí, tá bom? Valeu, pessoal, abração, tamo junto até depois do fim, valeu? Isso aí. Encerrando em 3, 2, 1...